Mineiro de Lavras, Juarez de Castro, se ordenou padre em 1995. Celebra missas às terças, quintas e domingos na paróquia da Assunção de Nossa Senhora, na Alameda Lorena, no bairro paulistano do Jardim Paulista. Padre Juarez já foi porta-voz da Cúria Metropolitana de São Paulo. Foi ali que conheci o Padre Juarez, de tanta pergunta que eu mandava para ele. E Padre Juarez apresenta hoje 3 programas na Rede Vida de televisão e um programa na Rádio Capital, que é retransmitido para diversas emissoras do país. Tem 9 livros publicados e 5 CDs. O primeiro CD, Deus Está Aqui, foi indicado ao Prêmio Grammy Latino para a categoria Melhor Música Cristã. E conversar com o Padre Juarez é sempre uma alegria, a gente tem muito assunto. Ele vai matando as nossas curiosidades, né? Então, que prazer recebê-lo aqui, Padre Juarez, bom dia. Bom dia, Marcelo. Marcelo, vou dizer uma coisa, eu estou muito feliz, muito honrado, né? Porque eu gosto sempre de dizer, quando eu falo de você para as pessoas, que eu sou muito, muito seu fã, porque, na verdade, você é aquela pessoa que eu sempre lia, né? E depois sempre escutava, e para mim foi uma alegria muito grande quando eu conheci você. Na verdade, foi... eu até posso confessar aqui agora que foi aquela coisa de fã encontrar mesmo o ídolo, assim, foi muito interessante mesmo, porque alguém que eu já conheci e alguém que me realmente tirava muitas e muitas dúvidas, ou seja, mais ou menos como fonte. Queria saber de uma coisa, ia no Marcelo ali. E olha que bacana, o Padre Juarez disse que está se confessando comigo. É verdade, é verdade. É verdade. O contrário. Padre Juarez, a gente sempre conversa muito, né? A gente já fez várias entrevistas no Você é Curioso, sempre falando mais do tema religião, já falamos sobre a vida de Jesus. Hoje eu queria fazer uma coisa diferente, para falar, eu acho que até mais de comportamento do que exatamente de religião, né? Embora a gente vá falar de religião aqui. Quer falar um pouco como é o dia a dia, a rotina de um padre. Que eu imagino que tem muita gente que acha assim, o padre, ele acorda, toma café e fica lá na igreja o dia inteiro, né? Aí acaba, ele sai, vai dormir e volta. E não é isso, né? Eu queria contar um pouquinho nessa entrevista como é o dia a dia de um padre, né? O que o padre faz de diferente, que faz de igual? Como é a sua rotina, Padre Juarez? Olha, isso é muito interessante, eu acho que muito interessante, eu acho que é inédito, porque sempre que alguém vai até o padre, ele vai perguntar para alguma coisa, ou vai tirar alguma dúvida, ou vai buscar uma orientação, mas ninguém quer saber do que a vida do padre, do que ele faz, como ele vive, e acaba tendo um monte de coisas assim, como coisas esquisitas, de achar que, de repente, a única coisa que o padre faz na vida é rezar a missa dentro da confissão, né? Ou seja, e chega as pessoas até pensar que isso não é trabalho, né? Isso não é trabalho. Ou seja, e pensa também que, de repente, se o padre não está celebrando missa ou não está atendendo a confissão ali, né? Que é a coisa mais evidente que você vê de um padre, então ele não está fazendo nada, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário, é uma vida muito, muito, muito agitada, né? Geralmente o padre ele é responsável, normalmente o padre é responsável por uma paróquia ou trabalha numa paróquia, mas o padre não tem um trabalho especificamente só na paróquia. O padre pode trabalhar como professor, o padre pode trabalhar como pesquisador, o padre pode trabalhar, às vezes, até padres médicos também, né? Pode trabalhar na administração de algum setor da igreja ou uma congregação, ou então um setor da própria diocese, né? Ele pode ser um padre, ou seja, que mais ligado à área acadêmica de pesquisa, estudioso, pesquisador, né? E na universidade como um orientador, então tem uma gama enorme de coisas que o padre faz. É claro que o padre, primordialmente, ele é padre por vocação. Aí, Marcelo, é interessante, queria até fazer uma distinção. Para nós, essa distinção é muito clara, e eu acho interessante até aqui no seu programa a gente falar sobre isso, né? Existe uma clareza muito grande para nós que ser padre não é uma profissão. Ser padre não é uma profissão.
né? Mas uma vocação. Ah, o que é isso? Parece um jargão, não é profissão, mas é vocação. Não, mas para nós é muito claro. Para a gente ser a profissão e a vocação, ela tem algumas diferenças assim, básicas, né? Na profissão, você tem um período determinado em que você age como profissional, né? Então, uma pessoa, como profissional, ele chega num lugar, bate o seu cartão, trabalha ali, terminou o seu expediente, ele vai para casa, ele não tem responsabilidade, ele não está ali mais como aquela pessoa que está prestando o seu serviço. O padre não, vocação é diferente. A vocação, você nunca deixa de ser padre. Então, você não tem um período que você fala, entrei aqui, bati o meu cartão como padre, sou padre. 6 horas da tarde, deixo de ser padre. Não, não existe isso. A vocação, ela permeia toda a existência do padre. Outra coisa que é básico é a questão da remuneração, né? Uma profissão, você é remunerado para aquilo. Na vocação, você não é remunerado, né? Por exemplo, vocação de ser pai. Ninguém é remunerado por ser pai ou por ser mãe, né? Isso é uma vocação, né? Você não é pago para ser pai, é pago para ser mãe, né? Então, essa diferença básica faz com que a gente entenda que a vocação do padre, né, que é para o qual ele foi chamado, inspirado, né, faz com que ele seja, na sua essência, o padre. Mas isso não impede que ele exerça outros tipos de trabalho, né, em outras instâncias também. Já tem um monte de pergunta aqui minhocando a minha cabeça. Quer dizer, então, que o padre não recebe salário? Você falou, o padre trabalha numa paróquia, né? Então ele não tem remuneração nenhuma para celebrar uma missa, para celebrar um casamento, ele não recebe nada? Não, ele não recebe salário. O salário geralmente é devido a uma pessoa que prestou serviço. Como a gente não tem essa ligação de prestador de serviço para a igreja ou prestador de serviço para a paróquia, eu não sou um prestador de serviço para a diocese, eu recebo a título de prolabore, geralmente o padre recebe a título de prolabore, uma remuneração que a gente tem o nome de côngrua, né? A côngrua, né? É um nome estranho, um nome esquisito, né? Mas a côngrua, ela é uma remuneração, não como salário, porque não existe esse vínculo empregatício, né, do padre em relação à paróquia, do padre em relação à diocese, né? Não existe. Como não existe esse vínculo, ele recebe a título de prolabore, né, uma remuneração que não dependendo dos lugares é mais ou menos, mas nunca é mais do que um salário mínimo, uma coisa nesse sentido. Há lugares, Marcelo, que o padre não, que de repente, porque quem provê isso, de repente, é a própria paróquia, né? Há lugares em que o padre não tem condições de receber nada, porque a própria paróquia não tem condições de dar essa côngrua, né? A gente acha, nossa, mas 1.000 e poucos reais não tem? Realmente não tem. E há uma coisa muito interessante que acontece, e é bonito isso, em várias dioceses, em vários lugares, quando de repente uma paróquia não tem como, né, dar ao padre aquela côngrua, né, alguma outra paróquia assume para que ele tenha esse dinheiro. Esse dinheiro seria um dinheiro de um prolabore que o padre recebe, é o dinheiro que ele vai ter para algumas despesas bem emergenciais. Por quê? Porque, na verdade, né, o padre não recebe nada, mas ele tem por trás dele um suporte. Por exemplo, a casa onde ele mora é uma casa paroquial, né, da paróquia. Né? De repente, se ele precisa de um carro, né, para visitar as comunidades, as pessoas, o carro, ou dependendo do lugar, ele tem um barco também, né? A gente tem muitos padres no Brasil aqui, principalmente mais no norte, que não tem carro, mas tem barco, né? Então, isso é da paróquia. Então, a alimentação dele é também providenciada ali pela paróquia, né? Então, ele tem, né, embora não receba salário, embora não receba uma quantia muito elevada, mas ele tem a casa, ele tem ali o carro, o veículo, ele tem ali a alimentação, que tudo é provido pela paróquia ou então pela diocese. A gente tem situações, Marcelo,
que tem paróquias mais pobres, paróquias mais ricas, né? E a gente vê também aí, de repente, paróquias que realmente têm condições de dar um conforto maior para o padre, e tem paróquias que não, que às vezes não tem mesmo isso, né? Então não existe esse salário, não, um salário do padre. Então, o padre tem que declarar imposto de renda, a côngrua tem que entrar ali, né? Não. É interessante que agora a côngrua ela não é tributada. Interessante isso que você fala, porque existe agora uma legislação, está ainda no Congresso e tal, né? Que há algum tempo atrás, que esta côngrua deveria ser tributada e deveria ser paga. No governo anterior, isso foi suspenso, né? Foi suspenso, acho que até por um decreto, né? Mas essa discussão volta. Então, volta e meia nós temos essas discussões. Provavelmente é uma coisa que vai ainda em plenário do Congresso para ser discutido, porque isso foi um decreto que suspendeu a tributação dessa côngrua. Porque, às vezes, para que não houvesse outras coisas que pudessem ser colocado como côngrua, por exemplo, né? Como côngrua, por exemplo. Mas o padre, assim, eu estou dizendo côngrua na vida do padre, mas essas remunerações do padre são também vistas como são também equivalentes às remunerações dos pastores também, e de outros líderes religiosos, que entram na legislação, né, tributária, como também esse prolabore, né? Então, há esses... quando, de repente, não existia... a Igreja Católica era uma igreja no Brasil, e ela era dominante, não tinha muitas outras religiões ali muito, muito expressivas, né? E isso nunca foi tratado, de repente, como um problema, ou tributado ou não tributado, aquela coisa toda assim, né? Depois, quando a gente começa a ter esse tipo de ressarcimento, de remuneração para vários líderes religiosos, começa a se pensar de uma forma melhor e começa a pensar para tributar isso. Mas, por enquanto, não é tributado, não entra no imposto de renda. Como a gente está na parte de remuneração, esses outros trabalhos, né, você disse que o padre ele pode ser juiz de futebol, ele pode ser pesquisador, pode ser professor, então ele tem outros ganhos. A pessoa fala assim, não, mas o padre doa para a igreja, doa para a paróquia, não, aí é dele, né? Ou tem questão depende da ordem que ele está, como isso mesmo. Muito interessante. Aliás, você falou de juiz de futebol, conheci um padre que foi juiz de futebol, e ele chegou a fazer aquela para ingressar na FIFA, aquela coisa, mas depois o bispo achou melhor, não. Mas eu conheci ele animadíssimo, era juiz de futebol, já estava fazendo, ia ser juiz da FIFA. Mas é isso mesmo. Então, o padre, ele pode, de repente, ser professor de uma universidade, ele pode ser professor de uma faculdade, ou então ele pode ter um outro trabalho que ele faça, né, sempre, o Marcelo, sempre com a anuência do bispo. O padre não pode fazer nada assim que ele decida, hoje eu vou fazer isso. Não. Tudo que é importante lembrar isso também. Né? Um dos vínculos mais preciosos que existe ali entre o padre e o seu bispo, né, e o seu superior, né, é a obediência. Quando eu falo em relação ao bispo, eu estou falando do padre que é ligado a uma diocese. Quando eu falo superior, eu estou falando do padre que é ligado a uma ordem religiosa. Então, sempre nós temos uma hierarquia para ser cumprida e obedecida. Então, o padre nunca faz uma coisa assim, eu vou fazer isso e não vou comunicar ao bispo. Não. Eu sempre que o padre vai fazer alguma coisa, ele pede licença ao bispo e o bispo vai dar. Porque no dia da ordenação, a gente promete isso, ajoelhado, com a mão na mão do bispo, dizendo que a gente presta obediência para o resto da nossa vida ao bispo e aos nossos superiores. Então,
Isso é algo importantíssimo de se falar. Então, o padre, quando ele decide, eu vou querer estudar, vou querer fazer um mestrado, vou querer fazer isso, tal, ele vai sempre com a permissão e anuência do seu bispo ou do seu superior. Quando ele começa a trabalhar e tal, com certeza, ele trabalhando num determinado posto, que ele pode fazer isso, que não há nada que impeça que ele faça isso, né? Ele vai auferir lucros, claro, vai receber dinheiro. Normalmente, né, é de bom tom, né, que o padre, então, ofereça isso para ou para a diocese, ou para a comunidade, né, religiosa que ele vive, né, para a ordem que ele vive. Mas sempre é bom ser conversado, porque ele, como eu disse que há esse vínculo da obediência, com toda certeza ele vai, o superior dele, o bispo, vai saber, eu vou receber tanto, né? Esse dinheiro eu posso, o que eu posso fazer com esse dinheiro? Posso deixar para a diocese? O bispo pode até ajudá-lo e falar, destine isso para uma obra que nós temos aqui, né? Destine isso para um trabalho que nós temos aqui na diocese e tal, né? E ele pode. E aí, de comum acordo, esse dinheiro. Mas nunca é para que o padre possa se enriquecer, né? Não existe essa mentalidade, Marcelo, no padre, né? No padre, de se enriquecer, de ser, eu quero juntar bastante dinheiro, eu quero ter muita coisa. Tá? Não existe essa mentalidade. Justamente porque na vida do padre ele vai ter sempre aquilo que é necessário para ele viver com conforto. Bem, eu esqueci de falar também antes no início, geralmente o plano de saúde, né, também é mantido pela diocese ou pela ordem religiosa, né? Eu vou, no meu caso aqui, como sou padre da Arquidiocese de São Paulo, nós temos, todos nós, um plano de saúde, que é um plano corporativo, né? Todos nós, todos os padres, né? Como uma grande empresa, participamos daquele. Então, nós temos o plano de saúde, um plano bom, né? De saúde, porque nós temos bastante padres idosos que precisam disso, né? Então, também o plano de saúde ele é mantido. Então, você vê, você tem a saúde que é resguardada, você tem ali a sua moradia, você tem ali a sua alimentação. Então, não há por que você, de repente, começar a pensar, eu vou ganhar dinheiro para enriquecer, para ficar rico e tal. E não faz sentido isso com a vocação do padre, não faz sentido isso, né? Então, melhor que ele fizesse o quê? Melhor que ele, então, fosse padre e fizesse, fosse só professor, então, né? Ou fosse só alguma coisa, uma profissão que ele tivesse escolhido. Então, o padre não precisa se preocupar com a aposentadoria, né? O que vai ser quando ele aposentar? Que padre não se aposenta. Vou falar uma coisa interessante para você. O padre, antigamente... Deixa eu só tomar água aqui. O padre, antigamente, que eu digo assim, o pessoal mais antigo aí vai lembrar, antes do governo do presidente Geisel, nós tivemos um presidente aqui no Brasil, é o tempo tempo da ditadura ainda, chamava Ernesto Geisel. Antes do presidente Geisel, o padre ele não podia nem pagar o INSS, não podia nem pagar o INSS, né? Ele não tinha como contribuir com a Previdência e tal. Então, normalmente não havia essa figura da aposentadoria para o padre, não existia essa figura. A partir do presidente Geisel, o padre pôde recolher o INSS ali, antigamente nem chamava INSS, chamava INPS. O INSS como autônomo. Então, é normal que hoje a gente, né, a maioria dos padres, eles pagam o seu INSS como autônomo, né? Sacerdote católico e tal, e ele, quando tem o tempo certo, ele se aposenta. E, de repente, ele passa a receber aquela aposentadoria
também passa da aposentadoria. Lembrando que existe uma prática, o Marcelo, nas paróquias e nas dioceses, que quanto mais o padre envelhece, essa côngrua ela possa ser aumentada. Eu falei para você que é mais ou menos vamos dizer, seu piso seria um salário mínimo, mas geralmente ela aumenta. Por quê? Porque a pessoa mais velha ela precisa e requer mais cuidados, e principalmente questão de medicamentos. Então, normalmente, quando a pessoa está mais velha, e aí é feito um cálculo, mais ou menos aqueles cálculos parecidos de quinquênio e tal, quando ele tem determinado tempo de padre, né, essa côngrua ela aumenta um pouco para que o padre tenha condições de ter justamente o seu remédio, mais conforto, mais coisas para ele. Então, normalmente. E esta aposentadoria da Previdência, essa fica para o padre também. Essa fica para o padre, importante saber. Então, é um fato relativamente novo, que o padre antigamente não aposentava, né? Mas ele aposenta. Agora, aposentar no sentido de passar a receber a Previdência. Normalmente, o padre não se aposenta, por exemplo, ele não tem essa coisa de parar de trabalhar, não tem. Por isso que a gente tem essa figura aí de muitos padres trabalhando. Você vai na paróquia, o padre está velhinho e está lá, celebra a missa, atende confissão. Então, tem muito disso. Então, por isso que a gente vê muito padre velhinho, porque o padre não para de trabalhar. Claro que quando, de repente, tem uma doença, tem alguma coisa que impossibilite, e aí ele tem que ficar mais resguardado. Mas, normalmente, o padre trabalha até morrer. À medida que a entrevista está desenvolvendo, eu estou ficando enlouquecido com a quantidade de perguntas que eu ainda quero fazer. Mas uma delas, padre, a próxima, é assim: o padre tem lá a moradia na casa paroquial, alimentação, plano de saúde. Você fala assim, gente, é a melhor das profissões. Isso. Agora, eu tenho filhos, né, que já estudam em escolas católicas, e tem lá as feiras das profissões. Então, tem lá o final de semana que eles vão assistir palestra com engenheiro, com advogado, com jornalista, com estilista, e nunca tem padre para falar. É verdade, olha que coisa. Profissão. Nenhum tem feira de profissão, nunca tem padre. Eu até perguntei uma vez na escola do meu filho, mas não vai ter um padre para falar? Como é o mercado de trabalho hoje? Tem padre sobrando ou padre faltando? Faltando, tem padre faltando. Ó, mais ou menos nós temos aí, pelo anuário católico, acho que do ano passado, nós temos aí por volta, no mundo, de 500 mil padres. Então é muito pouco, 500 mil padres, no mundo. Aqui no Brasil a gente tem, eu acho que por volta de 20 mil padres. Não chega a 20 mil padres, mas eu vou arredondar para 20 mil padres. Então você pensa, 20 mil padres num país como o Brasil é muito pouco padre. A gente tem, o Marcelo, esse anuário que vem de Roma todo ano. A gente tem aí uma coisa interessante, alguns dados interessantes. O primeiro dado interessante é que aumentou e tem aumentado o número de católicos no mundo, principalmente em algumas regiões do mundo. A Ásia, a África e a América Latina têm aumentado muito, né? Agora, engraçado é que o número de padres tem caído muito. Em alguns lugares, né, o número de padres tem aumentado, poucos, principalmente na Ásia. Quando eu digo na Ásia, estou dizendo assim, Índia e mais aquela região ali das Filipinas, que Filipinas é um país muito católico, né? Mas a Índia tem se tornado cada vez, claro que ainda é uma minoria, né? Mas tem se tornado um lugar de muita vocação mesmo, muita vocação. E a África que tem sido um lugar que realmente tem, não diria surpreendido, mas tem realmente causado boa surpresa com a questão de vocações também. A Europa é um grande problema da igreja. A gente começa a ver alguns lugares históricos católicos, né? A França é chamada de filha mais velha da igreja, e a gente fala, a filha mais velha da igreja se revoltou contra a mãe, né? Então,
nós temos uma Europa muito, muito, muito descristianizada, mas muito um indiferentismo em relação à religião, um indiferentismo muito grande, né? O Papa Bento XVI, ele falava muito de um perigo do relativismo, justamente porque ele tinha muito contato com essa coisa da Europa. E a Europa, na verdade, sempre enviou, né, padres, né, para o mundo todo, né? A gente tem aqui no Brasil padres que vieram da Alemanha, da Holanda, da Itália, tal. Tanto é que quando a gente quer fazer uma piada sobre padre, a gente bota um sotaque carregado no porque o padre veio de longe, né? E é interessante que hoje é o contrário, né? O Brasil tem enviado muitos padres, né, principalmente para a Europa, né? Tem enviado para a África, há muito tempo já se tem isso, né? Mas para a Europa, o Brasil agora tem. Então, nós éramos terra de missão há um tempo atrás, e hoje a Europa se tornou terra de missão para a igreja, né? Então, realmente, na verdade, está sempre faltando. E é interessante que isso, no Evangelho, Jesus já tinha falado isso lá atrás. A messe é grande, os operários são poucos. Sempre os operários foram poucos, né? Sempre os operários foram poucos. E realmente a gente tem. E a gente tem uma coisa também, o Marcelo, que a gente praticamente repete aqui algumas coisas da sociedade. Há uma má distribuição de padres também, uma má distribuição de padres. Você imagina, a gente tem, mais no norte do país, né, a gente tem poucos padres, às vezes um padre atende aí várias paróquias e ele atende assim uma extensão enorme de lugares que ele precisa, que às vezes ele passa uma vez por ano ali. Tem padres que eu conheço, já vi essa realidade ali com meus olhos, ele sai da paróquia ali no começo do ano e ele vai visitando as comunidades ribeirinhas, vai nas comunidades, tá? Ele vai e ele volta na paróquia lá dele no final do ano. Então, ele passou um ano. Então, essa visita que o padre faz nesses lugares, ele faz a famosa desobriga, é um termo muito usado na coisa de missão. A desobriga é o seguinte: o padre vai passar na minha comunidade aqui só uma vez por ano. Então, o pessoal que nasceu, o pessoal que casou, o pessoal que precisa batizar, então fica tudo esperando o padre passar, né? Fica tudo esperando o padre passar. Quando o padre passa, aí ele faz todo casamento, todo batizado, tudo. Então chama desobriga. Tudo aquilo que era obrigado a fazer, ele desobriga as pessoas fazendo isso. Mas é uma realidade. E aí você pega uma cidade como São Paulo, que é enorme, né? Realmente, não precisa, maior cidade aqui, a Arquidiocese de São Paulo é a terceira maior diocese do mundo, né? Perdendo só para México, 2 do México, Guadalajara, cidade do México, né? E você vê muitos padres. Mas o fato de você ver muitos padres em São Paulo é porque, além de ter muitas paróquias atendidas, a gente tem aqui em São Paulo um lugar onde há muitas universidades também, que os padres vêm também para estudar, para fazer alguma reciclagem, para fazer. Então, você vê aí essa má distribuição também de padres aqui. Padre Juarez, sempre que eu encontrei com você estava usando justamente essa roupa que a gente coloca como... qual que é o nome dessa roupa? Não, olha que interessante, tem uma história interessante dessa roupa. Normalmente as pessoas têm o chamado, esse colarinho que as pessoas põem aqui, de clergyman, que é uma palavra inglesa que significa clérigo, né? Clergyman, ou homem clérigo, né? Tal. Mas existe uma diferença do clergyman para essa que eu uso, que essa aqui, isso é uma questão de que, no início, quando se começou a usar isso, Roma fez questão de lembrar. Isso aqui é o chamado colarinho romano. Deixa eu explicar a diferença. Eu gosto de falar isso para você porque você gosta de entender essas coisas, então vamos lá. Quando o padre usava, a veste do padre era batina, ou seja, qual era a veste do padre? Batina. Isso até 1965 era obrigatório. O padre, ele recebia batina no seminário. Existia uma cerimônia de imposição da batina. E pronto, a batina preta,
que fosse usada. Geralmente, o padre, quando ele ficava padre, ele recebia uma faixa preta também, ou, no caso de algumas ordens, um cordão ali. Quando a igreja começa, aí por volta de 1960, a igreja dá um primeiro passo de avanço e permite que, em países tropicais, os padres usem batina branca, porque o pessoal fala, não, é muito calor preto e tal. Então, aí, Roma permite usar a batina branca. Então, aí os padres começam a batina branca. Em 1965, acontece na igreja algo fabuloso, que é o Concílio Vaticano II, né? Que é um momento em que toda a igreja reúne para discutir teologia, para discutir liturgia, para discutir costumes, um monte de coisa. Então, isso mudou a igreja. O Concílio Vaticano II foi convocado pelo Papa João XXIII, ele morre durante o concílio, termina o concílio com o Papa Paulo VI. E aí, esse concílio trouxe muita coisa diferente, né? Quem lembra, antigamente a missa era rezada de costa, a missa passa a ser rezada de frente para o povo e tal, né? E a missa era em latim, passa a ser usada na língua vernácula, né? Na língua que a própria pessoa usa. E uma das coisas que se liberou foi o uso da batina. Falou, batina fica opcional. Mas a igreja fala assim, use um sinal como clérigo. E aí o que se pensou? Vamos conservar o colarinho da batina. O colarinho da batina, porque na verdade que nada mais é que seria o colarinho, aquilo que sobrou da batina, né? O colarinho da batina. Então, aí a gente passou a usar o chamado colarinho romano. Eu vou mostrar para você. O colarinho romano, na verdade, isso aqui, na verdade, gente, hoje ele é feito de plástico, PVC e tal, mas não era assim. Antigamente era pano engomado com clara de ovo, né? Clara de ovo. Então, por isso que nos conventos, né, nas casas de padre, se usava muito ovo para engomar. As freiras engomavam o hábito e tal, e aqui a gente engomava isso aqui. Como existe o plástico hoje, né? E geralmente o colarinho romano, ele tem aqui mais rígido, e aqui a gente tem um botão por dentro que a gente vem com o colarinho, né? E a gente prende para dar tipo um acabamento e lembrando a batina. Os americanos, olha que interessante, os americanos achavam essa coisa muito difícil de colocar, pôs e tal. Aí eles inventaram uma coisa interessante. Eles pegaram a camisa normal, tiraram a gola, costuraram ela aqui em cima e passa a enfiar ou um pano ou um plástico aqui. E aí eles passaram a chamar de clergyman, que é o clergyman. Eu vou usar o clergyman e tal. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque nos Estados Unidos, e também em alguns lugares, na Inglaterra, com os anglicanos, não só os padres usam o clergyman, como algumas igrejas evangélicas também o padre usa o clergyman, né? Algumas igrejas, os anglicanos usam clergyman, nos Estados Unidos, os presbiterianos usam clergyman, né? Então, muitos passam a usar como um sinal para se distinguir que ali existe um sacerdote ou um pastor. Agora, se eu abrir o seu guarda-roupa, não quer dizer que só eu vou encontrar camisa preta. Tipo de roupa. Não, vai ter uma camisa vermelha, vai ter uma polo azul. Pode, né? O pessoal briga comigo, fala assim que o meu guarda-roupa é igual ao da Mônica, só tem é tudo igual. Realmente eu tenho muita camisa assim preta, mas eu tenho outras roupas também, e uso outras roupas também, nem sempre eu estou usando clergyman, É claro que quando eu vou em algum lugar, eu vou falar com você, então eu vou usar, porque isso dá. Porque quando eu estou falando com você, quando eu estou falando em algum lugar, quando eu estou na missa, quando eu vou atender alguém, eu estou falando em nome da igreja, em nome de uma instituição, né? E isso faz quase, não seria obrigatório, mas eu acho necessário que a pessoa possa distinguir aquilo que eu falo daquilo que a igreja fala também. E eu, quando estou falando com você, eu não posso ficar aqui falando assim, ô Marcelo,
eu quero falar a minha opinião. Não, eu preciso falar aquilo que a igreja pensa. Porque você está me chamando para conversar, Marcelo, não é por causa de mim, por causa daquilo que a igreja tem para falar, né? Então, eu preciso estar aqui em nome da igreja, eu preciso estar aqui em nome de uma instituição para falar, para explicar, o que a igreja pensa sobre isso, o que a igreja fala sobre aquilo e tal. Então, eu estou aqui, né? Não é para entrevistar a pessoa, não é para estar aqui a pessoa colocando, é por isso que eu estou aqui. Então, essa a distinção da roupa. É claro que a gente sempre vai lembrar que o hábito não faz um monge, não faz mesmo, o hábito não faz um monge mesmo, né? Essa coisa de vestir uma roupa não transforma você num padre, de ter uma roupa, mas ela é importante até como comunicação, porque de repente as pessoas olham e falam, é uma roupa diferente, né? Uma roupa diferente que as pessoas de repente distinguem, falam, você é padre, né? Você é padre. Mas já teve dia, Padre Juarez, que você estava numa praia, né? Aí sem a roupa, tal, e cruzou com um fiel ali, ele tomou um susto. Já. Padre Juarez! De calção de banho? Como já, assim? Isso! Não, isso aconteceu verdadeiramente. Eu lembro disso um tempo atrás, no Guarujá, eu estava lá. Aí a pessoa fala, padre, o senhor aqui, pensei que eu estivesse fazendo uma coisa muito errada. Eu falei, pensei que eu estivesse fazendo uma coisa muito errada. Falei, estou aqui. Padre, o senhor aqui. Mas reconhece. Mas também em outros momentos, em outras situações que a pessoa é viajante, a pessoa às vezes não fala, como assim? Como eu, às vezes em supermercado, né? Eu estou no supermercado, eu falo, padre, o senhor está comprando? Quase dá vontade. Não, eu estou aqui roubando. Não, porque a pessoa, às vezes, é muito estranho para a pessoa ver a gente numa outra função, né? Numa outra função, as pessoas me vê sempre no altar celebrando missa, né? Sempre, e cria ali como se fosse eu somente naquele momento, com as roupas da celebração, né? Que é totalmente diferente, e quando me vê assim, em uma outra situação, em outro lugar, estranha, né? Fala, como pode, né? Mas esse é um estranhamento que eu acho que é natural, né? Natural das pessoas, né? Você imagina, imagino, assim, para a gente também, né? Imaginaria, se eu visse o Papa Francisco, assim, de camiseta regata, eu ia também me assustar, né? Porque a gente compõe aquela imagem dentro dele e tal, mas eu também ia ficar falando, nossa, o Papa Francisco aqui de bermuda e tal, né? E ele, com certeza, quando ele está à noite, calor, ferragosto em Roma, ele põe uma bermuda e fica no quarto dele, né? Então, na verdade, existe isso. Na vida real existe isso, né? Padre Juarez, vou fazer a última pergunta, porque se eu me conheço, eu vou começar a conversar sem parar, você vai perder a missa de amanhã. A gente vai indo e fala, opa, perdeu a missa de amanhã. Não, verdade. É a última pergunta. Hoje a gente está vivendo num mundo, né, em transformação, e as redes sociais, a internet, elas ganharam um peso muito grande na vida das pessoas. E tem muita gente fazendo coisas que não fazia no mundo analógico, né? Hoje, no confessionário, tem muita gente que vai confessar crimes virtuais. Por exemplo, olha, Padre Juarez, eu virei hater agora, eu fico fazendo comentários maldosos para as pessoas, ou alguém falando, nossa, Padre Juarez, sem perceber, comecei a espalhar fake news. Existe gente confessando pecado virtual já? Sim, interessante. Você sabe que essa expressão, principalmente da questão da fake news, houve uma conscientização maior do perigo e dos danos de uma mentira na internet. Antigamente, que eu digo assim, de uns 3, 4 anos, antes da pandemia, as pessoas não tinham muita consciência do que uma mentirinha na internet podia fazer. A pandemia trouxe a seriedade do que é mentir na internet, né? Porque leva à morte, leva a coisas graves e tal. E hoje, eu vou dizer, sim, tem. É importante, achei ótimo sua pergunta, porque as pessoas ainda confessam bastante, né? Bastante. Tendo a oportunidade de se confessar, elas se confessam. E tem sim, as pessoas têm tido uma consciência. E sim, as pessoas têm
normalmente é trazido essa vida virtual para o confessionário, sim. Uma coisa que me surpreende também é as pessoas se confessarem também. Eu acho interessante a perda do tempo, né, com a internet. Isso é uma coisa interessante. A perda do tempo com a internet, né? Com a internet. Tem pessoas que sentem-se culpadas por isso, sentem-se culpadas, né, de perder tanto tempo da sua vida com a internet. E aí, eu sempre fico pensando, a pessoa tem um grau de consciência muito grande de que isso é algo errado. Algo errado. Se a pessoa é levada a confessar algo, se a pessoa é levada a se acusar de algo, é porque ela sabe, ou consciente ou inconscientemente, que aquilo está sendo prejudicial para ela, para aquilo está sendo errado. E as pessoas têm sim sido. Principalmente essa questão de fake news, as pessoas têm uma consciência maior do que aquilo que ela escreveu, do que aquilo que ela falou, né? Possa ter prejudicado as pessoas. E tem sim, tem sim. E é interessante, né, que a gente imagina que, nossa, mas as pessoas ainda se confessam, Isso. Mas na verdade é quase uma terapia grátis, não é, Padre Juarez? Tem gente que vai lá para fazer terapia, não é? Eu sempre brinco com as pessoas, olha, existe uma vantagem enorme de se confessar com a terapia, porque a terapia você vai ter que pagar. Terapia você tem um tempo, 45 minutos você tem que parar de falar. O padre você não precisa pagar, o padre você não precisa parar de falar quando a hora que você quiser. E tem uma coisa, o terapeuta jamais vai poder dizer, eu te absolvo dos teus pecados. O padre vai dizer, eu te absolvo, ou seja, os pecados não existem mais. Sim, o verbalizar, isso os psicólogos já falam, né? O verbalizar, né, algum problema, alguma situação, né, num ambiente seguro, e aí o ambiente seguro é o mesmo do confessionário, não existe nada, mas nenhuma possibilidade de violação do segredo de confissão, nada. Nesse ambiente seguro, a pessoa verbalizar, isso alivia muito, alivia. Claro que tem a questão sacramental, né, de que nós acreditamos, né, aqui naquele momento é Jesus que está ali, nós usamos um termo na teologia, chama in persona Christi, o padre está in persona Christi, na pessoa de Cristo, dizendo, eu te absolvo dos teus pecados, né? Naquele momento, o pecado é para ser absolvido, é para ser perdoado por Deus, não é o padre que perdoa o pecado, essa é uma consciência muito grande que o padre, o confessor e o penitente tem que ter, ele está sendo perdoado por Jesus. Então, na pessoa de Cristo, fala, eu te absolvo dos teus pecados. Além disso, além dessa questão sacramental, existe também esse lado mais psicológico mesmo, de você sentir-se aliviado de ter colocado para fora. Quando você partilha alguma coisa, um fardo com alguém, aquilo fica mais leve, porque você dividiu o peso com a pessoa, né? Dividiu o peso com a pessoa. E realmente, o confessionário tem sido lugar de muita alegria para as pessoas que podem se ver livres de coisas assim que às vezes trazia há muito tempo. Que maravilhoso. Queria agradecer demais. Obrigado. Mais uma conversa com o Padre Juarez de Castro. Quem quiser acompanhar o Padre Juarez nas redes sociais é @Padre Juarez. Tem o site também, www.padrejuarez.com.br. E olha, quem é de São Paulo deve, ao menos uma vez na vida, assistir uma missa do Padre Juarez. Ele não pode dizer, mas eu posso, que é o melhor padre do Brasil. Mas, assim, não, ele não pode falar, eu posso. As missas são às terças e quintas, às 18h30, e aos domingos, então amanhã já tem, às 11 horas, na paróquia da Assunção de Nossa Senhora, na Alameda Lorena, ali é com a 9 de julho. 9 de julho, bem na esquina, Lorena com a 9 de julho. Então, são missas maravilhosas do Padre Juarez, um tremendo comunicador, tem um conhecimento muito profundo, né? Quantas vezes ele resolveu questões que os ouvintes mandavam para o Você é Curioso. Foi sempre muito sensacional as respostas. É muito fácil de entender, né? Porque às vezes tem gente que explica de um jeito que a gente não entende.
E o mais bacana é que na minha lista faltaram perguntas e são sempre motivo para a gente marcar depois outras eu quero conversas. voltar. Eu quero voltar. Marcelo, eu fiquei muito feliz. Uma que eu gosto demais de você, assim, eu tenho uma admiração enorme por você, pelo seu trabalho, pela sua inteligência, pela profundidade com que você faz tudo na vida. Muito obrigado mesmo de poder ter partilhado e estado com você aqui. Então, dá para mandar uma bênção para os nossos seguidores? Opa! Hoje a gente vai ver. Gente, era semana aí, passou a semana, passou aí, a gente celebrou Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, né? Rainha e padroeira do Brasil, né? E a gente pede que a gente possa ser abençoado, transformado cada vez mais pelo amor de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, padroeira, rainha do Brasil. Abençoe e santifica a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, tudo que você faz, tudo que você é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito Deus abençoe, obrigado. Grande abraço. Bom final de semana. Obrigado.